Olá pessoal, eu queria conversar um pouco com vocês sobre o equilíbrio emocional diante das incertezas temporais. Nós estamos vivendo hoje um tempo de grandes incertezas. Essas incertezas, naturalmente, elas vão nos trazer insegurança, medos, tensões, preocupações, ansiedades. E se nós não soubermos administrar todos esses sentimentos, tudo isso que nos acontece, nós podemos cair em um grande desequilíbrio. Desequilíbrio emocional, desequilíbrio na nossa saúde, desequilíbrio nos nossos relacionamentos, desequilíbrio financeiro. Então nós precisamos nos ajustar e entender o que pode nos ajudar a nos manter equilibrados. E a primeira coisa que vai nos ajudar a nos manter equilibrados nesse tempo é a aceitação. Aceitar essa realidade, todo custo e as consequências que essa realidade nos traz e nos trará, sem estarmos tão focados ainda nas consequências que virão. Porque se a gente fica pensando muito no futuro e querendo se preparar demais para o pior, a gente só vai se desgastando emocionalmente, sofrendo por antecipação, por algo que a gente nem sabe se vai ou não vai acontecer. Só vai gerando uma tensão e um desgaste que vai, ao invés de nos fortalecer para lidar, nos enfraquece para lidar com o que nós temos para lidar hoje. Então eu tenho que aceitar a condição na qual eu estou hoje, né? Aceito e procuro aprender com isso, o que isso me ensina, como eu posso aprender com essa realidade, que novos horizontes, novas portas para a minha vivência profissional, espiritual, que novas formas de enxergar a vida, a morte eu posso ter a partir de tudo isso, quais são os meus valores, as minhas prioridades. Então é um momento onde eu posso aprender, onde eu preciso rever a minha vida, a finalidade da minha vida. E é um tempo de grande aprendizado e crescimento. Naturalmente, são nas situações difíceis, de provação e de dor que nós crescemos mais. Então nós precisamos, ao invés de querer fugir daquilo que nos custa e fugir do sofrimento, aceitarmos o sofrimento que se impõe. Mas não simplesmente aceitar o sofrimento que se impõe, mas escolhermos passar por ele de bom grado. Ai, Morel, mas isso é muito difícil. Eu sei que é difícil. E isso exige autodomínio, que é o segundo ponto. Nós precisamos crescer hoje no autodomínio. Por quê? Porque se eu não tenho o autodomínio para impor a mim mesmo coisas que me custam, eu não vou saber lidar com tudo isso que está acontecendo de forma equilibrada. Porque naturalmente, diante de uma realidade que já me custa, eu vou tender a querer me dar concessões e compensações para aliviar a tensão, o desconforto, né, e o mal que está me acontecendo nesse momento. E aí eu vou me dando concessões e isso vai me desequilibrando em várias áreas. E aí eu estou em casa e não consigo administrar meu tempo, não consigo ser produtivo no trabalho, não consigo viver a minha vida espiritual, não consigo dar conta das coisas que eu preciso dar, aí eu começo a me cobrar demais, e aí as coisas vão me desgastando e vão virando uma bola de neve, que eu vou perdendo com o tempo a capacidade de administrar isso. Então o autodomínio é esse movimento que vai fazendo com que eu aceite passar pelos custos necessários e eu aprendo a dar os limites necessários para que eu faça aquilo que precisa ser feito. A pessoa que tem autodomínio é uma pessoa que sabe dizer não para si mesma. Eu não vou saber dizer sim às minhas atividades profissionais, eu não vou saber dizer sim a Deus, eu não vou saber dizer sim nesse momento à solidariedade com os outros, em ajudar aqueles mais necessitados que estão passando por situações mais desafiantes e difíceis do que a minha, se eu não souber dizer não a mim mesmo, se eu não souber aceitar e manter a calma diante dessa situação e pensar, né, naquela frase: o que não tem remédio, remediado está. Me aceitar essa condição, sabendo que naturalmente as coisas vão se desenrolar como precisam ser desenroladas.
E eu preciso tentar tirar proveito de tudo isso para o meu crescimento e amadurecimento humano e espiritual. Porém, nós temos uma tendência a querer ficar procrastinando as coisas. E essa vivência da procrastinação vai fazendo com que eu sempre deixe para depois. E quando eu vou deixando para depois, porque eu estou em casa e eu tenho muito tempo para fazer, eu vou deixar para depois porque eu não quero ter esse custo, as coisas já estão me custando tanto, já está sendo tudo tão sofrido, tão desafiante, que eu vou procrastinando, vou deixando para depois. Só que qual é essa consequência da procrastinação? Quando eu começo a procrastinar, eu vou perdendo a credibilidade comigo, eu vou perdendo a confiança em mim, eu vou perdendo o autodomínio e o controle sobre as situações. Porque embora eu não possa controlar o que acontece fora de mim, não tenho esse poder de controlar o que acontece, eu preciso aprender a dominar os meus pensamentos e os meus sentimentos. E dominar não significa escolher o que eu vou pensar e o que eu vou sentir, porque isso a gente não pode escolher. Porém, eu preciso me decidir qual vai ser a postura que eu vou ter diante de certos pensamentos e de certos sentimentos. Qual a postura que eu vou assumir quando vier na minha cabeça o medo de morrer? Qual a postura que eu vou assumir quando vier na minha cabeça que eu não vou conseguir sustentar minha família? Qual é a postura que eu devo assumir quando vier na minha cabeça que o mundo vai se acabar, de que a gente não vai superar essa crise? Qual é a postura que eu tenho que assumir quando o desespero começar a tomar conta de mim? Eu preciso manter a calma, eu preciso aceitar, entender que eu não tenho como ter domínio e controle sobre essa situação. Eu preciso tentar desfocar, tirar minha atenção do problema, sabe? Por quê? Porque quando eu dou foco demais, eu aumento a minha percepção e a minha visão sobre aquilo. Eu aumento o meu pensamento. Então, se eu disser para você, não pense em chocolate, a primeira coisa que você vai pensar é em chocolate. Porque como é que eu afugento um pensamento da minha cabeça? Eu tiro um pensamento da minha cabeça quando eu ignoro ele. Quando eu aceito que ele está ali, mas eu não vou dar atenção, escolho não dar atenção a ele. Quando eu escolho não dar atenção àquele pensamento e aceito que ele esteja ali, eu consigo me ocupar com outra coisa. Agora, enquanto eu não aceito aquele pensamento, aquela sensação, aquele sentimento, eu fico me debatendo, murmurando contra ele, e essa murmuração contra esse pensamento vai fazer com que aquele pensamento e aquele sentimento aumentem. Porque o meu cérebro entende que eu estou numa situação ameaçadora. E o meu cérebro não sabe diferenciar o real do pensado. Se eu começo a pensar uma situação ameaçadora, o meu cérebro começa a reagir fisicamente para que eu lute ou fuja daquela situação ameaçadora. Então o meu cérebro ele já se antecipa ao que eu penso. E se eu fico o tempo inteiro pensando coisas ruins, naturalmente eu vou sentir coisas ruins. A murmuração é outro ponto-chave, porque é natural que a gente queira botar para fora aquilo que a gente está sentindo. Mas se a gente se detém demais, querendo botar para fora, querendo murmurar, querendo não aceitar a realidade que nós estamos vivendo, essa murmuração, essa queixa contínua vai fazer com que aquele sentimento se prolongue, aquela raiva, aquela chateação, aquele desespero, aquela angústia, aquela ansiedade, ela não cessa. Ela faz se prolongar dentro de mim. O que faz com que isso cesse é quando eu me acalmo, quando eu aceito, quando eu entendo que eu preciso estar preparado para remediar essa situação quando chegar a hora. E ao invés de ficar pensando em tudo de ruim que pode acontecer, ao invés de ficar pensando e me preparando e me antecipando para o pior, eu vou buscar ser otimista e realista. E estar preparado para remediar quando chegar a hora. Aceitando a situação, parando de murmurar, ignorando certos pensamentos, e aprendendo a permanecer no autodomínio. Aprendendo a dizer não à minha vontade, para que eu permaneça, dando limites e assumindo os custos necessários para realizar aquilo que eu preciso realizar.